Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta terça-feira de Flor do Caribe, assim que o Alberto confrontar a Esther, ela se fingirá de desentendida, agindo com ironia sobre o fato do Dionísio ter passado mal. O Alberto vai revelar para Esther que encontrou o avô dele sem sentido algum dentro do escritório, tendo que chamar uma ambulância com urgência, além de garantir que o Dionísio não partiu dessa para melhor por um milagre, apesar de ainda não estar fora de risco. Porém, o Alberto ficará chocado com a reação da Esther. E no vídeo de hoje também veremos o Samuca armando um plano incrível, o Dionísio tomando uma atitude drástica, a Esther confrontando o Alberto e a Carol consolando o Lino. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Flor do Caribe, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Doralice agiu certo indo embora de Vila dos Ventos? Ou acha que a Dora exagerou? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que o Alberto vai se vingar da Esther por ter feito Dionísio ter um ataque, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. A mocinha vai questionar qual o motivo da visita do Alberto até a ONG, ironizando se o vilão foi até lá para pedir que ela reze pelo Dionísio. É aí que o Alberto ficará em choque, afirmando que não está reconhecendo a Esther pela maneira como ela está falando, além de perguntar se a Esther pelo menos tem noção do que fez, ou se não entendeu nada do que ele falou, voltando a repetir que seu avô passou mal depois que a Esther foi brigar com ele por ter demitido a cozinheira, dizendo isso aos berros na ONG. A Esther ficará de pé para encarar o Alberto e dirá que espera do fundo do coração dela que o Dionísio sobreviva, porque vai ser muito frustrante para ela, e principalmente para o Samuel, ver um carrasco da guerra sair impune dessa vida. O Alberto vai rir de nervoso e perguntar do que a Esther está falando, se fingindo de desentendido. É aí que a Esther fará questão de jogar na cara do Alberto que o Dionísio teve esse piripaque não foi pela discussão por defender a Doralice, mas sim porque pela primeira vez ele sentiu a corda no pescoço sobre os crimes que ele cometeu durante a guerra, com muita gente, incluindo a família dela. O Alberto apenas vai abaixar a cabeça para refletir e questionará do que a Esther está falando. É aí que a Esther vai mandar o Alberto perguntar diretamente para o Dionísio, caso ele se recupere. E se por uma infelicidade ele não se recuperar, a Esther vai garantir que o Alberto ficará sabendo, pelos jornais e pela televisão, exatamente o que ela disse para o Dionísio, que deixou o idoso tão abalado e sem chão. Por fim, a Esther dirá que se o Alberto realmente não sabe o que o Dionísio fez durante a guerra, os crimes que ele cometeu, ficará sabendo junto com todo mundo, além de exigir que o Alberto dê licença da sala dela, porque precisa trabalhar. O Alberto ficará com os olhos cheios de lágrima, mas não conseguirá dizer uma palavra sequer para Esther, indo embora em seguida. A Carol vai viajar de avião com o Lino, enquanto o rapaz faz diversas rezas no voo. A Carol vai interromper o rapaz, comentando que se ele quiser ver a cidade, terá que olhar pela janelinha do avião, sugerindo que ele veja Natal, especificamente as praias e os barcos, porque a vista é linda. O Lino abrirá os olhos para olhar, mas fechará em seguida, voltando a rezar. A Carol vai perguntar se o rapaz está com medo, obtendo a confirmação dele, apenas com uma balançada de cabeça. Ela vai rir e sugerirá que o Lino segure na mão dela, porque isso dará coragem para ele. Quando a Carol constatar que esse era o motivo do Lino querer viajar de ônibus, vai puxar o rapaz para perto dela e dar um abraço apertado nele, acalentando o Lino para deixá-lo mais confortável quanto possível. A Zuleika vai perguntar para Guiomar como está o seu Dionísio e se ele ficou internado.
É aí que a Guiomar vai contar que o Matusalém ficou na UTI, questionando a doméstica se ela conhece alguém que esteja precisando de uma cadeira de rodas, comentando que é usada, mas está em ótimo estado. A Zuleika vai perguntar se a madame está se referindo à cadeira de rodas do Dionísio, afirmando que isso é uma maldade e sugerindo que a patroa não fale dessa maneira. A Guiomar vai perguntar como a Zuleika quer que ela fale, porque além do Alberto, que está de dar pena, ninguém mais vai sentir falta do Matusalém de rodinhas, pedindo um cafezinho para ela em seguida. A Azul vai pedir para Guiomar pegar, porque está toda atolada com o almoço, já que depois da demissão da Doralice tem que ficar por conta de tudo sozinha. E a Guiomar comentará que isso é um horror, garantindo que se tivesse alguma habilidade, com certeza ajudaria a doméstica. É aí que a Zuleika afirma que se o seu Dionísio pensa que ela vai dar conta de tudo sozinha, ele está muito enganado. A Guiomar dirá que vai tentar convencer o Dionísio a mudar de ideia em relação à sua decisão, porque perder uma funcionária com o gabarito da Doralice é loucura. Ao perguntar para Azul se ela teve alguma notícia da ex-colega de trabalho, a Guiomar descobrirá que não, além da Zuleika comentar que a Doralice não está bem. A Azul vai revelar que o Quirino ligou na mansão atrás da esposa, presumindo que a Doralice não tenha contado para o marido que foi demitida. E a Guiomar sentirá pena da Dora, afirmando que ela deve estar sem saber como dar essa notícia. A Zuleika dirá que não para por aí, porque apesar do Quirino não ter dado detalhes, a Doralice sumiu. O Juliano vai falar para o William que a Doralice viajou, deixando o irmão totalmente desesperado com a notícia inusitada. Ao pedir detalhes para o Juliano, o rapaz tentará inventar alguma desculpa plausível que justifique o sumiço repentino da Dora. Assim, o Juliano dirá que a Doralice foi para o interior cuidar de um parente doente, apesar do William perceber que algo de muito errado está acontecendo, diante da chateação nítida do Quirino. O Juliano vai inventar que o Quirino teve um problema na escola com um certo aluno e mudará de assunto rapidinho. A Bibiana vai contar para o Donato que a Marizé chegou do colégio pouco depois de sair, toda suja de ketchup. Porém, a Bibiana comenta com o marido que o pior de tudo não foi isso, mas sim ter percebido que a Marizé estava se controlando para não chorar. O Donato ficará extremamente intrigado com a situação, enquanto a Bibiana afirma ter certeza de que está acontecendo alguma coisa com a filha, que está escondendo a verdade deles. O Donato dirá que realmente a Marizé tem evitado muito o contato com os pais, como se estivesse com vergonha de alguma coisa. A Bibiana vai presumir que seja algum namorado novo que a Marizé não quer contar, apesar do Donato descartar essa possibilidade, porque a filha anda muito triste e cabisbaixa. Assim, os dois decidem observar bastante e, se não der certo, chamar a Marizé para conversar. A Amaralina vai fazer as aulas de direção na autoescola, com o instrutor orientando a jovem sobre os procedimentos corretos para conseguir obter a carteira de habilitação no exame. A Amaralina vai chegar em casa e comentará com o Duque que todas essas provas da autoescola são um saco. Ao perceber a seriedade do Duque analisando o computador, ela perceberá que algum bicho mordeu o avô dela. A Thaís vai desabafar com a Lindaura sobre o fato de não conseguir tirar o safado do Hélio da cabeça, apesar de saber que o comandante sim é um homem que vale a pena. A Lindaura vai comentar que é praticamente impossível que o Hélio deixe de ser um cafajeste, na tentativa de tentar fazer a Thaís desapegar dele. A Thaís dirá que está se esforçando para esquecer o canalha, tendo até se envolvido com o Mantovani para ver se para de pensar no Hélio, mas que está difícil. Em seguida, ela receberá uma ligação do Franco, que convidará a Thaís para um encontro, sendo completamente cavalheiro com ela.
A Thaís vai perguntar como foi a viagem dele, com o comandante revelando que faz questão da presença da moça na próxima, porque não teve a menor graça sem a presença dela. É aí que a Thaís vai abrir o jogo com o Mantovani, revelando que não está apaixonada por ele, porque o Hélio não sai da cabeça dela. O comandante deixará claro que não é nenhum garoto e que desde o início era evidente que o interesse dele era maior do que o dela. Assim, o Mantovani diz que aprendeu há muito tempo que ninguém controla o que sente, afirmando que a Thaís o fez muito bem até aquele momento. Ela acabará decidindo terminar o romance com o comandante por não querer iludi-lo, enquanto ele afirma que justamente por isso a admira cada vez mais. O Hélio vai oferecer uma carona para Thaís, sugerindo que os dois conversem, enquanto comenta que ficou sabendo que ela terminou com o comandante, parecendo já um urubu na carniça. O Hélio vai sair do carro perguntando se é verdade, com a Thaís respondendo que não é da conta dele. O Hélio vai perguntar se agora a Thaís vai dar uma outra chance para ele, mas a irmã do Cassiano argumenta que para ele não tem outra chance, mandando o Hélio ir embora. O Hélio até vai tentar convidar a Thaís para ir conversar na casa dele, mas ela deixará claro que sabe bem o tipo de conversa que ele quer ter, mandando ele deixá-la em paz. Antes de sair, o Hélio vai garantir que não pretende desistir da moça, enquanto a Thaís se afasta dele bastante abalada. E o Hélio tem a cara de pau de gritar para Thaís que os dois nasceram um pro outro e que ele ainda conseguirá provar isso para ela. O Samuca faz o dever de casa, enquanto Cassiano volta a ler a carta da Esther. A mocinha terá dito que já pensou nas diversas maneiras que a vida se tornou difícil para o Cassiano, chegando à conclusão de que talvez seria melhor deixá-lo livre para reconstruir a vida dele, sem se envolver em tantos problemas e maldades que foram feitas a ele por causa dela. Porém, a Esther dirá que se recorda de tudo que os dois viveram juntos, desde o primeiro beijo até a primeira noite de amor na cabana, sem conseguir se lembrar de uma briga que seja entre eles ao longo de tantos anos. A Esther confessará que teve um ciúme irracional ao ver as fotos dele com a Cristal, se comportando feito uma ridícula. Porém, a Esther dirá que só ama de verdade quem não tem medo do ridículo, pedindo desculpas ao Cassiano por amá-lo demais. Quando Samuca perceber que o pai está chorando ao ler a carta da Esther, ele vai perguntar se quando crescer também vai chorar de amor daquela maneira. O Cassiano vai rir do filho ao constatar que ele estava vigiando o tempo inteiro, apesar do Samuca dizer que não é toda hora que alguém chora por amor, não. Os dois vão se abraçar, até que o Samuca vai contar que a Esther também chorou quando escreveu a carta, afirmando que ela estava doidinha para encontrá-lo. O Cassiano dirá que sentiu exatamente isso lendo a carta, perguntando para o filho como eles farão isso dar certo sem que o Alberto atrapalhe. É aí que o Samuca vai revelar que tem um plano para ajudar os pais a se encontrarem. O Lino vai perguntar se já está chegando, bastante ansioso para chegar em terra firme. O Lino comenta com a Carol que está preocupado da mãe dele não querer vê-lo, enquanto a moça garante que isso não vai acontecer. O Lino vai ficar receoso da Maria Adília achar que ele é abestado e feio, não querendo falar com ele, apesar da Carol deixar claro que isso é impossível, porque o rapaz é o filho que toda mãe sonha em ter. Assim, a Carol garante que a mãe do Lino vai ter muito orgulho do homem que ele se tornou. O Cassiano vai ajudar o filho a terminar o dever de casa e, em seguida, o Samuca vai dar ação ao seu plano de fazer os pais se encontrarem. O garoto vai ligar para o Alberto para perguntar se está tudo bem em casa, enquanto o vilão afirma que está morrendo de saudades do filhão. O Samuca afirma que vai visitar o Alberto depois que se curar da gripe, fazendo uma voz de doente. Assim, o Samuca dirá que queria pedir para a mãe dele aquele xarope que a Esther sempre dá quando ele gripa,
fingindo até uma tosse. O Samuca ainda dirá que o pai Cassiano não está em casa e a avó Olívia não sabe qual é o xarope. O Alberto vai passar a ligação para Esther, dizendo que o filho dela está gripado. E o menino dirá a mesma coisa para a mãe, atuando exatamente igual. A Esther vai afirmar que está indo para lá imediatamente, bastante preocupada com a saúde do filho. A Esther avisará para Zuleika que está indo ver o Samuca, que está um pouco doentinho, e pedirá para que ela coloque a Laurinha para dormir porque volta logo. O Samuca vai desligar o telefone sem dizer nada para o Cassiano, fazendo o pai perguntar se a Esther irá ou não. Com um sorriso de satisfação, o Samuca dirá para o Cassiano que a mãe está a caminho. Enquanto isso, a Olívia vai preparar uma linda cesta de guloseimas para o casal, com o Cassiano afirmando que a Esther está a caminho e quer que tudo saia perfeito. A Olívia garante que vai dar tudo certo, além de destacar que pode deixar a casa com o tenente Samuca e a comandante Olívia. O Juliano vai contar para Natália que a Doralice saiu de casa e sumiu sem qualquer justificativa plausível. Ela comentará que é muito estranha essa atitude da Dora, questionando o rapaz se já passou pela cabeça dele que esse motivo possa ser a gravidez dela ou o noivado dos dois, já que a Doralice nunca escondeu de ninguém o quanto estava contrariada com toda essa situação. O Juliano vai argumentar que isso não é motivo suficiente para uma mãe de família abandonar sua casa, comentando que agora ele tem que pensar em consolar o pai. O Juliano, ainda abalado, vai questionar como a Doralice foi capaz de fazer isso com ele, com o Quirino e com o William, afirmando que se a mãe não ligar até o dia seguinte para dar uma boa explicação sobre sua atitude, ele mesmo irá atrás dela, porque pelo menos terá uma resposta para o pai dele. A Natália dirá que, no lugar do Juliano, também iria em busca de uma explicação, mas sugerirá que o noivo se mantenha calmo e tranquilo para conseguir pensar melhor e, consequentemente, ficar mais forte para segurar a barra do Quirino. Assim, a Natália pede para o Juliano deitar no colo dela e pensar junto com ela, questionando se ele tem alguma ideia do que levou a Doralice a fazer isso. Ao receber a negativa do Juliano, a Natália dirá que também não imagina o que se passa na cabeça da Dora. O Juliano dirá até que o relacionamento da Doralice com o Quirino era perfeito, como um conto de fadas, apesar da Natália destacar que isso não existe em lugar nenhum, porque sempre haverá uma coisinha ou outra para ser ajustada, ainda mais depois de tanto tempo de convivência, mandando o noivo ir aprendendo. O Juliano vai chamar a Natália de princesa dos mares e dos corais, afirmando que a Natália é a sereia dele. Assim, a Natália dirá que é exatamente por isso que ama o Juliano, porque apesar de estar passando por um problemão, ele consegue ser leve, chegando até a acreditar que ele realmente é um príncipe. Assim que a Esther chegar na casa dos pais do Cassiano para ver o Samuca, vai perceber que o filho está bem, afirmando que ele estava querendo mesmo era denguinho de mãe. É aí que o Samuca vai contar para Esther que isso tudo faz parte de um plano, deixando a mãe intrigada. O Samuca vai explicar todos os detalhes do combinado dele com o Cassiano, enquanto o aviador aguarda pela Esther na cabana. Ela irá se encontrar com ele, perguntando se o Cassiano que é o pai do Samuca, porque o menino pediu para encontrá-lo naquele lugar. Os dois farão as pazes ao olharem no olho um do outro e darão um beijo apaixonado, esquecendo todas as últimas discussões e passando a noite juntos. O médico que está cuidando do Dionísio vai revelar que o idoso ainda precisa de cuidados porque está dando sinais de instabilidade. A Guiomar sugerirá para o filho que ele vá para casa, agora que está tudo sob controle, apesar do Alberto não concordar. O médico vai se dispor a telefonar caso haja qualquer alteração do quadro clínico do Dionísio, até que o idoso chamará pelo nome do Alberto. O Matusalém de Rodinhas vai pedir para falar com o neto em particular, revelando que fisicamente está muito bem.
Porém, o Dionísio argumenta que, por hora, é melhor que todos continuem acreditando que ele está muito debilitado, até que possa resolver um problema seríssimo que acabou de surgir. Assim, o Dionísio vai pedir para o Alberto ouvir muito bem o que a caboclinha dele e o Samuel sabem de coisas sobre o passado dele, que podem causar um abalo irreparável nos alicerces do grupo Albuquerque, destacando que o destino lhe pregou uma armadilha que ele jamais pensou que pudesse cair nem em seus piores pesadelos. O Dionísio vai contar que recebeu a incumbência de se infiltrar na Holanda para descobrir os judeus e ciganos que se escondiam para fugir dos campos, sendo que uma dessas famílias em Amsterdã se tratava justamente dos Schneider, pais do Samuel. O Alberto constata que agora o Samuel pode muito bem entregar o Dionísio por ter cometido crimes contra a humanidade, deixando o avô revoltado. Assim, o Dionísio destaca que provas concretas o Samuel não possui, mas que mesmo assim ele precisa neutralizá-lo, calando a boca do pai da Esther definitivamente. E o Dionísio dará todas as coordenadas ao neto para dar um fim no Samuel, de modo a acabar com toda e qualquer prova que exista contra ele. A Esther ficará emocionada ao recordar da esperteza do Samuca, afirmando que tem muito orgulho do filho. O Cassiano concordará, afirmando que não vê a hora de passar a vida ao lado da Esther, do Samuca e da Laurinha, garantindo que falta muito pouco para isso acontecer. Em seguida, a Esther vai contar sobre ter falado a verdade para o Dionísio a respeito do passado obscuro dele envolvendo Samuel. O Cassiano dirá que está orgulhoso da Esther e vai ficar cada vez mais atento aos familiares dos dois, garantindo que não vai permitir que nada de ruim aconteça a nenhum deles. O Alberto, depois de ouvir todas as instruções do avô, dirá que vai fazer exatamente tudo o que o Dionísio pediu, saindo do hospital determinado. O Alberto vai até a casa do Samuel no meio da noite e dirá ao pai da Esther que o Dionísio quer falar pessoalmente com ele, sugerindo levá-lo ao hospital exatamente naquela hora. E aí, pessoal? Será que o Samuel vai cair na armadilha do Dionísio e do Alberto? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários.